Paz a todos, paz, reverendo. Paz, Luigi. Deus abençoe. Hoje queria trazer uma pergunta que vem do meu grupo de estudo. Hum, A pergunta é essa: é permitido a um cristão que se divorciou casar de novo? E se ele casar de novo, ele está vivendo em adultério? sim, veja só. Tem diferentes opiniões dos cristãos a respeito disso, não é? Nós, os presbiterianos, eles seguem a Confissão de Fé de Westminster, que no capítulo sobre casamento e divórcio estabelece apenas duas razões pelas quais se pode divorciar e obter e ter um novo casamento. A primeira é quando há adultério. Então, o adultério permite, não obriga, mas permite que a pessoa que foi traída obtenha o divórcio e case uma segunda vez. A segunda situação é no caso de abandono definitivo por parte de alguém que não, do cônjuge descrente. Então, um homem está casado com uma mulher que não é crente e ela simplesmente resolve abandonar e vai embora e não quer voltar, não quer mais viver com ele. Nesse último caso, a gente inclui também a violência doméstica. Uma mulher que está sendo violentada, está sendo agredida fisicamente, nós entendemos que isso é uma forma de abandono, o pior tipo de abandono. Abandonou, mas ficou para bater nela. Então, nesse caso, nós geralmente os pastores consideram a violência doméstica como sendo o caso para, que na verdade é até crime, né? É caso para ser levado para a polícia e fazer o registro e tudo mais. Então, nesses casos, a pessoa pode casar uma segunda vez e tá tudo em ordem, sem problema. Agora, quando o divórcio ele não é por nenhuma dessas razões, então o novo casamento acaba acarretando uma situação irregular. A pessoa está irregular. Jesus diz que ela comete adultério. Então, mas eu já tratei de um caso em que teve a única coisa que restava, a pessoa era casada, eles eram casados, ele abandonou a mulher sem motivo. Então já aí foi disciplinado pela igreja, a igreja o tirou do hall de membros. Ele foi para outro estado, casou com uma mulher, outra esposa, casou, teve um novo casamento e se arrependeu depois de tudo e queria voltar para a igreja. E ele voltou lá para a minha igreja, queria voltar lá na minha igreja, que foi lá na minha igreja que isso aconteceu, não era pastor lá ainda. E aí o que eu fazia? Estava uma pessoa arrependida, que estava no segundo casamento errado, e o que eu ia fazer? Eu não podia mandar ele desfazer o casamento atual e voltar para a primeira mulher. Não tinha como fazer isso. Nenhum pastor recomenda isso. Nós não somos a favor do divórcio, ao contrário. Então, a única solução que eu achei foi trazê-lo para diante da igreja, onde ele confessou o seu pecado. Primeiro pecado, separar-se da primeira mulher. Segundo pecado, casar com a segunda, e ela estava lá no banco, assistindo tudo. E ele pediu perdão diante da igreja, pediu perdão diante de Deus e restaurar. Porque o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E uma vez que não se tratava disso, então teve arrependimento e não tinha outra solução. Esse foi o caminho encontrado. Ele foi restaurado à igreja, mas eu disse a ele: enquanto você estiver aqui na igreja, você não pode ser professor de escola dominical, você não pode ser presbítero, você não pode ser diácono, por conta dessa cicatriz, dessa marca que você tem, de você é a consequência dos erros que você cometeu. Você foi perdoado, mas a consequência fica. Então, enquanto eu fui pastor ali, ele não assumiu liderança nenhuma. É como uma espécie de fazer ele sentir a seriedade do pecado dele. Tá certo? Então, veja, Luiz, nesses casos, não existe solução ideal. Infelizmente, não tem. Nenhuma solução vai ser perfeita. Quando
quando chega para nós, pastores, já chega a confusão. É um novelo de lã e você não sabe por onde puxar o fio para poder desfazer, de tão complicado que é. Então, eu peço encarecidamente, não se divorciem, porque depois o rolo vai chegar lá no gabinete pastoral e para resolver vai ser uma situação muito difícil. É isso aí. No, quem me perguntou, reverendo, os dois, ambos, foram traídos e divorciaram e depois casaram. Ambos, os dois. Eles estão vivendo em adultério? Não, não. O adultério cometido pela esposa anulou o casamento. Então, ele pode casar-se como se a esposa tivesse morrido. É a expressão que está lá na confissão de fé. Amém. Reverendo, eu mando um abraço do meu grupo de estudo. Eu moro na Irlanda, então é um grupo da Irlanda, da minha família da Itália e do Brasil. Bom, muito obrigado. Recebo muita alegria e gratidão. Deus abençoe e muito obrigado de novo.